Olá a todos, nós estamos hoje iniciando mais um Saúde em 30 Minutos. Convidado ilustre aqui, Dr. André. André, ele é CEO da Eficiência Hospitalista, ele é professor, né, André? E estará hoje contribuindo com um grande tema que é a dor de muitos gestores hospitalares, que é exatamente todos os processos que acontecem dentro do ambiente hospitalar. E eu vou conduzir essa conversa hoje com vocês, como fizemos nas outras programações do Saúde em 30 Minutos. Então, André, tu quiser se apresentar rapidamente para a gente? Primeiro, obrigado pelo convite, Diógenes. Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu me chamo André Wagner, eu sou médico hospitalista, fui precursor da medicina hospitalar aqui no Brasil, fiz uma formação no exterior e fundei a Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar e sou CEO da Eficiência Hospitalista, uma empresa que está há 16 anos no mercado nacional, ajudando hospitais, operadoras e seguradoras a melhorar a eficiência da jornada do cuidado, eficiência principalmente assistencial, e com isso tornar uma qualidade do cuidado melhor, com um custo mais sustentável. Isso é super importante, né? Porque quando a gente fala da jornada assistencial do paciente, a gente sabe que é muito complexo. E aí entra um tema que eu e minha equipe no Inseller desafiamos muito, temos como um grande desafio na nossa prática diária, que é o paciente neurológico, sobretudo o paciente com acidente vascular cerebral. O paciente com AVC, ele tinha uma vida normal, ele é afetado pela doença de uma forma aguda, e ele deixa de fazer coisas que ele fazia, ele fica com sequelas. Tu sabe muito bem disso. E ao longo da jornada hospitalar, é muito difícil você deshospitalizar esse paciente. Então é um paciente que andava, mas agora não anda mais. É um paciente que comia sozinho e agora não come mais sozinho, ele precisa de sonda. E todo esse desafio é muito difícil para ser enfrentado pela equipe multidisciplinar e também na organização da alta. Muitas vezes o familiar, mas ele andava e agora ele vai precisar de fralda, ele agora vai precisar de sonda, onde eu pego? Tudo isso acaba travando o processo de deshospitalização segura do paciente. Eu imagino que tu deve enfrentar isso no AVC. Como que é para ti, André, essa organização da jornada do paciente ao longo da internação, por exemplo, no escritório de gestão de alta, que é um produto pioneiro aí de vocês, da eficiência hospitalar? Sabe que até trazendo um pouquinho para o público que nos ouve, assim, talvez eles tenham até saindo um pouco da pergunta, mas depois já voltando, conectando. Eu imagino que você também teve a mesma trajetória, mas por que eu entrei nessa trajetória, né? Porque a gente faz uma formação hospitalar, essencialmente, uma universidade grande, uma boa faculdade de medicina, uma residência, 2 residências, um fellow, no meu caso, mestrado, doutorado. E aí eu acabei indo para os Estados Unidos, uma oportunidade de vivenciar a medicina hospitalar no melhor hospital do mundo, a Mayo Clinic. E quando eu enxerguei que a eficiência do cuidado era diferente, eu estou falando da Mayo Clinic, eu vim indignado. Indignado num bom sentido, numa vontade de tentar melhorar a jornada. E eu enxergava, e aí o paciente com acidente vascular encefálico ele é ótimo para isso, para enxergar a ineficiência do sistema. Porque nós médicos, por mais que a gente tenha tido diversos anos de formação, a gente não aprendeu nada de plano terapêutico, de eficiência do cuidado, de Lean Healthcare, de fluxo do paciente, de comunicação efetiva. E isso é fundamental para a jornada do cuidado. E o paciente com AVC, se você não organizar desde o início o processo de alta, o processo de organização do pós-alta, porque a vida do paciente não acaba no hospital, pelo contrário, né? Ela começa quando você sai do hospital. Você não consegue atuar. E me dava conta muito importante, fiquei muitos anos no Grupo Hospitalar Conceição, que é uma grande rede pública aqui do sul do Brasil, que os médicos se davam conta, principalmente dos pacientes com AVC, no dia da alta, uma noite anterior, no dia anterior, que o paciente precisava de oxigênio domiciliar, precisava de uma cama hospitalar, precisava às vezes de traqueostomia. No dia da alta tinha uma úlcera de decúbito, e eu falei, mas, cara, Por que ninguém pensou isso por que antes? ninguém pensou antes? E será que é só o médico que tem que pensar em tudo? Essa era uma outra questão, né? E aí, nessa questão, na Mayo Clinic, eu acabei conhecendo, por uma coincidência, assim, um local que se chamava Discharge Office,
uma porta que eu acabei ficando dizendo, eu quero ir nessa porta, sempre muito curioso. E 10 anos depois, eu conheci em 2008, em 2017 a gente implementa o primeiro escritório de gestão de alta do Brasil. Hoje ele já é política pública tanto em Minas Gerais como no Espírito Santo. E ele se preocupa com toda essa estrutura de você identificar precocemente todas as necessidades que o paciente vai precisar pós-alta, ajudar o médico e a equipe multiprofissional a trabalhar todas as pendências para a alta e a transição de cuidado e educar a família, né? Não avisar a família no dia da alta que ela precisa de uma cama hospitalar, e sim começar a trabalhar com a família já nas primeiras 48 horas de alta. E o paciente com AVC é ótimo para isso, né? Principalmente o paciente com AVC que ainda não trombolizou, né? Infelizmente, você é mais especialista que eu nessa área. A maior parte dos AVCs não são trombolizados. Então o paciente fica sequelado. E se você não trabalhar todo esse processo, esse paciente não é deshospitalizado ou demora demais para ser deshospitalizado, ou até falece no hospital por um evento adverso hospitalar, principalmente infecção ou uma trombose. Então, o escritório de gestão de alta entra muito nesse perfil de pacientes auxiliando a você diminuir o tempo de internação e organizar essa transição de forma mais organizada, transicionada, pensando não só no evento hospitalar, mas pensando na vida do paciente, na jornada do paciente. Concordo plenamente contigo. Acho que é um desafio muito grande. Acho que todo o teu conhecimento que tu pegou na Mayo Clinic, sem dúvida nenhuma, fez com que tu criasse esse modelo para poder ajudar os hospitais nessa dor. E aí entra um questionamento que eu até te faço. Eu imagino que tu vai ter uma resposta muito boa para isso. Por que a gente está falando de alta? Por que o paciente... O que falta às vezes para a alta e por que a gente quer que a alta seja feita de uma forma segura, de uma forma que não demore tanto tempo na jornada de internação? Então, assim, a pergunta de forma mais objetiva é: um paciente fica internado 15 dias e um paciente fica internado 5 dias. Isso faz diferença para o gestor e para o paciente? Não, e é legal, e eu volto até antes, assim, quando a gente fala com o leigo, ele diz assim, não, mas o médico deixa o paciente o tempo que ele tem que ficar, né? Quando ele está pronto para alta, ele vai embora. E o que a gente viu nos Estados Unidos e a consultoria do Advisory Board, que é a principal consultoria de saúde no mundo, fica em Washington, mostrou que os pacientes ficam 20% a mais do tempo entre a prontidão clínica, ou seja, ele está pronto do ponto de vista do AVC, do tratamento para alta, mas ele fica 20% a mais do tempo internado por condições extra alta, como a cama hospitalar, o oxigênio, o curativo da úlcera e assim vai. E quanto mais dias o paciente fica internado, maior é o risco dele, porque o ambiente hospitalar é um ambiente muito perigoso, gente. Eu digo assim, eu brinco, assim, eu só trabalho com hospitais, mas o que eu mais faço é deshospitalizar os pacientes do hospital, porque eu digo não tem nada mais perigoso, e de fato não tem, em termos de frequência e dano, do que estar no hospital. E não é porque a gente quer, né? O hospital gera infecções, o sistema de saúde gera erros de medicação, gera queda, gera trombose, então gera um mal-estar, porque a gente não quer, gera uma experiência ruim do paciente, e gera muito gasto. Então, quando o bom gestor, ele calcula o custo da jornada do paciente, não é o custo do médico, o custo do serviço, não, é o custo da jornada, você vai ver que aquela infecção evitável, num hospital que a gente atua, só para você ter uma ideia, nós estamos falando que uma infecção de catéter venoso central, numa jugular, numa subclávia, custa R$30 mil. Aquele evento, numa Santa Casa. E esse número real medido, né? Nos Estados Unidos é maior, né? Então, aí falta dinheiro. Mas não falta dinheiro, o dinheiro está sendo mal utilizado. Então, eu tenho um evento adverso maior, o paciente se prejudica, eu tenho um custo maior, e aquele leito que o paciente deveria ter ficado 5, 7 dias e fica 15, eu tenho diversos pacientes no pronto-socorro ou numa UPA, a gente trabalha muito com rede, né, com sistema de saúde, o AVC é muito bom para isso, que está esperando aquele leito precioso que não entra, porque teu paciente está ficando mais tempo do que deveria. Por uma falta de organização pré. Ele vai precisar de uma cama hospitalar, ele vai precisar de uma fralda, ele vai precisar de um medicamento X, um curativo. Já vamos antecipar, acionar as equipes envolvidas, fono, físio, serviço social, a gente faz isso muito nos rounds, muitos seminários do AVC, porque na hora da alta, que já tem uma data prevista,
tá todo mundo já ciente Exatamente. que vai ser aquele dia alto. Aquele Eu dia, acho que aquele horário. Aquele dia, aquele Porque horário. a família tem que estar preparada. De que horas eu volto? Eu voltei de São Paulo agora. São Paulo, o trânsito é muito diferente aqui de Porto Alegre. Então você imagina assim, que horário que eu vou vir, doutor? Eu demoro 2 horas para chegar no seu hospital. Eu tenho que pegar o metrô, tal. Que horário que eu busco o meu familiar, né? Então, não dá para o paciente chegar e dizer, não, ele não vai vir, ele não vai embora às 8 da manhã, ele vai embora às 8 da noite. Então, é super importante a gente estar pensando também na experiência do paciente e da família. É bom para o paciente, é bom para a família, é bom para o gestor, tem economia, como tu falou, e é bom para toda a rede, né? Porque tem pacientes que estão na rede aguardando aquele leito que está sendo ocupado por uma falha burocrática de gestão, de fato, né? Uma outra pergunta que eu tenho aqui, André, é em relação à questão do gestor ter esse entendimento, dessa percepção. Nós aqui, do nosso lado, do Incelia, nós criamos e fundamos o TeleAVC. O TeleAVC hoje é uma marca, né? Então o TeleAVC é o principal serviço de telemedicina em AVC aqui no Brasil. A gente tem uma metodologia de comunicação por 0800, então uma ligação em que um médico de um hospital X entra em contato com um time de especialistas que está de plantão, de prontidão 24 horas por dia, e esse médico, ele dá assistência lá para esse médico plantonista. Esse médico especialista dá atendimento para o médico plantonista do hospital. E vocês fundaram o escritório de gestão de alta. Tá? Então, são duas soluções que, de alguma forma, entregam mais resultado, eficiência, economia para o gestor. Mas a pergunta que eu te faço é qual é a capacidade dos gestores no Brasil, comparado com os Estados Unidos, que tu citou aqui agora, para entender esses conceitos sobre eficiência, sobre modificação de um modelo assistencial que é lá da década de 70, 60, para um momento mais de eficiência, de sustentabilidade, de entrega de valor. O que tu acha que falta para convencer o gestor e o que talvez trava um pouco nesse convencimento de mudar esse sistema atual de gestão? Essa pergunta é muito boa e complexa. A gente tem ainda uma cultura muito importante, enfim, aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, da Europa. O primeiro ponto importante é da não mensuração do custo da jornada do paciente. Então, a maior parte dos hospitais que a gente trabalha, a gente tem mais de 70 instituições, ela não sabe o custo da jornada, não é o custo do trombolítico, é o custo da jornada inteira do paciente, desde a identificação do AVC até, inclusive, o retorno dele ao trabalho. Então, quanto custa isso para o hospital, para a sociedade? Então, a maior parte das vezes ele não sabe quanto custa um evento adverso. Então, esse é um problema. No momento que você não conhece todos os seus custos, né? Você conhece o custo da luz, o custo do médico, o custo do investimento, mas não conhece o todo. Esse é uma dificuldade importante, assim. O segundo ponto importante que eu vejo é o medo, e vejo uma mudança positiva, mas ainda um temor do diretor geral, do provedor, que geralmente não é médico, em estar mexendo no trabalho do médico. Porque nós somos médicos, né? Sim. E a gente trabalha com eficiência assistencial, esse é o ponto principal. E eu digo que não, o hospital ele tem várias coisas muito boas, mas a essência do hospital é cuidar do paciente. E a gente trabalha no núcleo, na essência. Então a gente trabalha com os médicos, trabalha com a equipe multiprofissional, mas trabalha com os médicos. E a gente influencia uma prescrição mais adequada, o uso racional de exames, de terapias. Então, essa é uma segunda barreira super importante, que é o temor do médico em mexer no engajamento, do diretor em mexer no engajamento do médico, do conflito, da mudança de cultura, porque o que a gente faz é uma mudança de cultura, tem muita tecnologia embarcada, e os hospitais ainda estão na década de 70 em termos de tecnologia. Estou falando de forma geral, né? Evidente que a gente tem exceções, mas a tecnologia não é algo. Quando diz, a inteligência artificial vai mudar a saúde, claro que vai, mas vai demorar um pouco. Né? Vai demorar em hospitais, vai demorar bastante aqui no Brasil. Então não vai ser um botão, né? Então esse é um segundo ponto importante. A gente tem um terceiro ponto ainda, que ainda é uma predominância de um modelo de remuneração por produção. Então eu ainda não pago toda a jornada. Então eu tenho alguns hospitais, por exemplo, que se o hospital atender, em vez de 100 pacientes naqueles mesmos leitos de enfermaria, atender 150, ele não vai ganhar mais. Ele tem um teto, é um modelo, por exemplo, do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Eu tenho um teto de atendimento e é muito difícil, acima da contratualização com o estado, eu faturar mais, que é completamente diferente. São Paulo, por exemplo, você com a tabela SUS paulista, você tem que contratar soluções que aumentam a sua eficiência. Você aumenta a produção cirúrgica com o mesmo leito, com a mesma sala de cirúrgica, você aumenta o número de pacientes atendidos, ou pacientes com AVC atendidos, com o mesmo número de leitos, com a mesma equipe. Isso aumenta a sua produção e lá se ganha melhor para a produção de São Paulo.
Minas também tem um investimento por performance, que é o valor a Minas. Então, se você for mais eficiente, você tem algo a mais que você recebe do Estado, da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, para isso. Então, depende de cada estado, né? Muito variável isso. Nos estados que eu incentivo qualidade e eficiência, a gente está crescendo muito mais, que é o caso de Minas Gerais, Espírito Santo, por exemplo. Então, nos estados que eu ainda tenho uma política de contratualização dentro da década de 90, que eu pago por produção, eu ainda tenho essa barreira. Então, eu também entendo os diretores, assim, é uma mudança cultural, é uma mudança de cultura médica e é uma mudança de modelo de pagamento também. Entendi. Eu acho que nenhum diretor, nenhum gestor hospitalar vai ser contra a eficiência. E aqui a eficiência, né, eu acho que é importante a gente definir, pelo menos na minha concepção, tu me corrija se eu estiver errado aqui. Eficiência é você chegar a um resultado que você deseja ao menor custo, ao menor tempo, com menor energia e com uma entrega que você quer de resultado, certo? Então, eu acho que eficiência é isso. Então, tu quer resultado que importa para o paciente, ao menor custo, ao menor tempo, então tudo isso acho que todo mundo quer, certo? Mas chegar lá tem todo um como, né? E esse como envolve o que vocês fazem de fato. E às vezes é o novo, né? Que eu acho que tu estava dizendo. Então pode ser um receio de mudar um pouco, que aqui no Brasil nós estamos muito acostumados a fazer, a gente está em 22 instituições, a gente sabe como é que funciona. E fora do Brasil isso já está caminhando de uma forma mais atualizada e eles trabalham muito com a medicina hospitalista e pautado numa eficiência hospitalar. Não sei se tu concorda. Não, é exatamente isso. E a gente não pode esquecer do básico, né, gente? Todos nós somos médicos aqui na ponta, por mais que a gente tenha empresas, nós somos médicos. Nós queremos entregar melhor desfecho para o paciente. A gente quer entregar valor. Então, quando eu digo assim, tá bom, vai custar a mesma coisa, mas lá no meu numerador eu tenho uma melhora da qualidade assistencial, melhora do meu desfecho, uma melhora da experiência, não vai custar a mesma coisa, gente. Esse é o ponto. É muito melhor ganho para o mesmo custo, não é a mesma coisa. Então, esse é o foco de todo diretor de hospital, deveria ser pelo menos, né? Nosso foco é entregar mais com a mesma coisa ou com menos, mas de forma muito clara isso. E aí eu vejo uma importância, eu sou otimista, tá? Eu sou bem realista, mas eu estou otimista. Eu vejo os diretores mudando a mentalidade. Os antigos, os novos, vejo uma mudança importante assim no mercado. E tem um momento para hospitais privados, públicos e operadoras seguradoras que, se você não for mais eficiente, se não for mais sustentável, você vai quebrar. Então, às vezes também não tem opção, né? Você não tem mais opção. O paciente é mais exigente, ele estuda mais. Então tem todo um movimento, seja do paciente, da família, seja das operadoras seguradoras, seja do próprio gestor público, né? Seja municipal, estadual, federal, cobrando eficiência, cobrando experiência, cobrando melhor da qualidade. E esse movimento está crescendo rápido, e então eu enxergo. Muito e por isso que a gente está crescendo rápido, as duas empresas, né? Porque esse movimento... E tem poucas empresas, de fato, que entregam na ponta eficiência. E não é um botão, não é uma tecnologia, né? Eu digo assim, não, vamos apertar no botão tal que as coisas vão melhorar de um dia para o outro. Não. Tem todo um processo que envolve fluxos, protocolos, educação, indicador, mensuração de indicadores. Isso precisa de metodologia, isso precisa de experiência de implementação. Não é fácil, né? Tu estava me contando aqui que tem um engenheiro na tua equipe, não é? Nós temos engenheiro de produção, por exemplo, exatamente isso, que de fato desenha todos os processos e nós médicos não conseguimos enxergar todos os processos. Exatamente Exato. Isso. Não, isso é fantástico, eu achei fantástico. Uma pergunta rápida aqui sobre ROI mensurável, modelo de remuneração. Então, assim, a gente está num novo momento, né? Tu falou aqui da equação de Porter, né, de valor. Então, o valor em saúde é aquilo que eu entrego que importa para o paciente, dividido pelo custo, né? Então, eu quero que o custo seja mais baixo, o custo em dinheiro, de fato, mas que a entrega, que é o numerador, ele seja muito maior, né? Então, o desfecho do paciente seja melhor. Então, a gente tem alguns exemplos, assim. Então, às vezes eu tenho um tratamento muito caro que vai mudar pouco naquilo que importa para o paciente. Baixo valor em saúde. Alto valor em saúde. Ele é barato. A vacinação, por exemplo. Você não tem um custo muito elevado, um antibiótico, muitas vezes um paciente queria morrer ou ficar com sequelas. E você tem uma entrega de valor para o paciente que é muito elevada. Então, com esse modelo de entrega por valor, baseado em valor, medicina baseada em valor, como é que tu enxerga esse novo modelo de remuneração
né, ali cunhado por Porter. Como é que ele vem chegando no Brasil e como é que tu entende isso dentro do ambiente hospitalar hoje no Brasil? O que tu acha que precisa mudar? A gente tem dois panoramas, né? O primeiro é no setor privado, na saúde suplementar, e que a gente tem um movimento cada vez maior das operadoras e seguradoras e autogestões empacotando, né? Então antes era completamente fee for service, quanto mais eu produzo, mais eu ganho. Eu achava uns absurdos, né? Você faz uma cirurgia, tem uma complicação de cirurgia e aí reopera o paciente, às vezes ganha mais na segunda cirurgia do que a primeira, né? Uhum. Que é um modelo ainda vigente em grande escala no Brasil. Isso vem mudando, a gente vem trabalhando cada vez mais em diárias semi-globais, diárias globais, indo por um caminho de pagamento por valor em algumas experiências. Isso é muito favorável, eu vejo com muito bons olhos. Setor público extremamente variável, no mundo federal ainda, um modelo completamente arcaico na minha avaliação, de pagamento por produção, ainda algo que pouquíssimo envolve eficiência e qualidade. No setor estados depende, então a gente já tem experiências muito interessantes em alguns estados. A gente conhece muito a política de saúde pública dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo e a gente viu uma mudança muito importante em números de qualidade, de acesso, de desfecho com esse incentivo. E a gente tem estados ainda mais conservadores, o nosso é um deles ainda um pouco conservador aqui no Rio Grande do Sul. Então, cidades super variável como o Brasil, né? O Brasil é muito grande, né? Então tem muita variabilidade. Mas eu começo a ver os próprios gestores começando a olhar diferente. Eu dou aula tanto na Fundação Dom Cabral como no Albert Einstein. No Einstein eu dou muita aula para gestores, secretários de saúde, muito comum, MBAs. E eu vejo eles procurando, eu vejo eles pensando diferente. E se a gente fizer uma boa contratualização, a gente, ente público, né? Fizer uma boa contratualização com as instituições, se entrega menor desfecho. Esse é um ponto legal. Então, eu vejo de forma positiva, ainda é pequeno, né? Eu acho que é importante, assim, se a gente for comparar com outros países no mundo, nós estamos aí muitos anos atrás deles, mas eu vejo movimentos. Eu vou pegar principalmente 5 anos para cá, e a pandemia mudou a sociedade, né? Você precisa ter movimentos de maior acesso, eficiência. Não vejo outra forma de a gente conseguir entregar melhor valor para os pacientes. Que bacana, legal. E se a gente tem um número crescente, mas tem muito ainda a ocupar de espaço nesse modelo de medicina baseado em valor, então eu imagino que é uma grande oportunidade para nós. É uma grande oportunidade para nós, vai ter muito trabalho aí pelos próximos anos. Uma pergunta aqui, André, sobre educação integrada, né? Porque, na verdade, assim, na tua área e na minha área também, na área da nossa equipe, a gente entrega a medicina especializada, você organiza os processos, as etapas da jornada do paciente no escritório de gestão de alta, medicina hospitalista, tem vários outros produtos, né, da tua empresa, da tua equipe, mas a gente precisa que quem está lá saiba o que fazer, entenda a lógica do porquê fazer. Então, assim, não adianta, no meu caso, ter um especialista orientando que vai fazer a trombólise com essa medicação, nesta dose, com esses parâmetros, ou vai fazer a trombectomia mecânica, se um médico clínico que fez o primeiro atendimento na emergência não sabe diagnosticar um AVC, identificar os sinais e sintomas, que muitas vezes o paciente sabe, mas o médico às vezes tem dificuldades. O enfermeiro fazer os sinais vitais, todo aquele atendimento inicial, fazer a tomografia, ele precisa saber. Então a gente está falando aqui de educação continuada. Educação, mas educação continuada porque a gente sabe que tem turnover das equipes. A cada 4 meses muda as equipes. Tem um plantonista novo, um enfermeiro novo. Então, queria entender como é que na tua área vocês trabalham a educação continuada. Não, super importante a pergunta, assim, para a eficiência hospitalista isso vale para absolutamente todas as soluções, né, a gente tem soluções desde emergência, paciente crítico, enfermaria, paciente cirúrgico, mas todas elas têm a mesma metodologia. Eu tenho um braço de implementação da solução, que funciona de forma híbrida, eu vou nos hospitais, mas a gente trabalha muito à distância, cada vez você consegue trabalhar bem à distância. Você tem um braço de ciência de dados e pesquisa, fundamental medir eficiência e está medindo se você está melhorando ou não. A gente tem um braço super importante de implementação de protocolos clínicos gerenciados, fluxos, que envolve o braço de engenharia, que você falou, mas eu tenho um braço de educação, que é um dos principais braços da empresa, né? Então, a gente tem uma EH Academy, em que eu tenho uma plataforma com atuação, com educação à distância, educação presencial, híbrida, e depende do modelo, mas se você não mudar a cultura dos profissionais que estão trabalhando com você, você não implementa inovação. Não pode ser top-down.
o diretor decidiu contratar eficiência hospitalista, então agora é um botão e a partir de agora vai ser assim. Não funciona assim. Os profissionais de saúde são reativos, os médicos são muito reativos, você tem que convencê-los. E para isso você tem que mudar. E essa mudança de cultura não é um programa de um final de semana, né? Eu digo para os gestores, não contratem educação de um final de semana, não vai mudar nada. Pelo contrário, a educação ela é continuada, ela é longa e ela envolve públicos diferentes. Mas isso faz com que as pessoas se qualifiquem, mudem seu mindset. E quando elas mudam e implementam os processos, é muito interessante, porque a gente implementa. Interessante que a gente começou, por coincidência, no mesmo hospital, né? A gente começou em 2009, Diógenes um pouco depois, mas você vai para esses hospitais de 2009, 10, 12, continua implementando as soluções e nós não estamos lá há 10, 15 anos. Cultura, uma mudança de cultura, de processos, de ferramentas. E aí fica, você tem um turnover, mas alguns profissionais ficam e ensinam os outros. E aí você consegue criar uma cadeia de mudança de cultura e de melhoria. Ah, que legal, que legal. Eu acho que a educação continuada é fundamental porque eu enxergo, André, o que a gente leva de solução, a gente cria processos, a gente cria protocolo, fluxos, como deve ser, mas a educação, ela dá fluido para esses processos. Senão não acontece. Senão fica uma teoria, um protocolo na parede, como eu costumo dizer nos treinamentos. Você faz um protocolo de AVC, faz um protocolo de infarto, coloca na parede, cara, ninguém faz. Ninguém faz. Ninguém olha aquilo lá. Tá no PDF, tá lá no arquivo dentro do computador e ninguém faz. Então, não adianta você criar um processo, você estabelecer como deve ser feito, combinar com as diretorias, com as coordenações, se o time que está fazendo o negócio acontecer não está educado para isso. E educar nada mais é do que reconhecer que existe um problema, no teu caso, um problema de ineficiência, muitas vezes, um problema de entrega de valor, no nosso caso, entrega de valor, sobretudo, e eficiência nas linhas de cuidado tempo dependentes. E essa pessoa que está lá operando, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um médico clínico, especialista, eles que estão atuando, eles precisam ter o entendimento de por que aquilo está sendo feito e como que eles vão operar cada um daqueles processos. Eu acho que isso é super importante. E isso precisa ser continuado até virar cultural. É interessante, assim, a gente trabalha em muitos hospitais, zona 2, 3, alguns joint commission, e uma das primeiras perguntas, a gente faz um mapeamento assistencial no início de fluxos. E a pergunta, você tem protocolos clínicos? Não, nós temos todos os protocolos e tal. Eles estão implementados? Não, tudo funciona, que é uma maravilha tal. Podemos ver os resultados? E aí nunca vem. E esse é um dado interessante, porque a gente trabalha em hospitais com acreditação internacional, mas de fato os protocolos eles não estão mais num PDF, como a gente chamava, eles estão dentro do sistema, o sistema interativo, mas de fato não estão na beira do leito. O paciente não recebe aquela prescrição como o protocolo clínico gerenciado deveria. Então, antigamente nos contratavam e diziam, olha, podemos contratar você para fazer protocolos clínicos? A gente fazia o PDF, né? Hoje a gente não faz. Hoje a gente implementa. Você pode nos contratar para implementar protocolos, que é muito mais difícil do que fazer. Agora, se não tiver valor, o que adianta, né, o investimento de você fazer documentos, enfim, que não chegam para o paciente, né? É um investimento que não tem resultado. Concordo plenamente. Uma última pergunta aqui, já próximo dos nossos 30 minutos aqui, André. Vamos supor que, na verdade, a gente imagina que tem um gestor que está assistindo até agora, que tem lá a administração de um hospital de 150, 300 leitos, talvez numa cidade do interior ou região metropolitana de algum estado aqui no país, e que ele, assistindo até agora, teve alguma curiosidade para entender o que ele está fazendo, analisar os processos, o que é valor, o que é ser eficiente, e ele está querendo mudar o modelo assistencial atual, que provavelmente foi herdado, né, isso é herdado por décadas nessa instituição onde ele está hoje como gestor, e ele está interessado em fazer alguma mudança. Por onde tu acha que ele começaria? Eu acho que a primeira questão importante é ter a vontade da mudança, né? Então, se você identifica, olha, meu hospital não é eficiente, eu consegui ter esse diagnóstico mais maduro, que não é comum, né? É difícil a gente se olhar no espelho, né? Dizer, não, eu tenho que melhorar nesse ponto, eu tenho que melhorar. A gente não se olha. Nós, médicos, a gente não se olha. Eu estava hoje de manhã num hospital, aqui no interior do Rio Grande do Sul, e disse, gente, vocês têm que se olhar, não, porque a gente está maravilhoso e tal. A gente sempre tem como melhorar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Reconhecer onde é que você mais precisa de mudança. Acho que esse é o primeiro. E mapear custo, mapear ineficiência, ter a humildade de conversar com os profissionais. E, para mim, eu acho que o que a gente faz é muito complexo.
A gente tem anos de estrada e muita experiência, assim. É muito difícil fazer sozinho. Então, eu acho que tem várias empresas muito interessantes que entregam eficiência, cada uma no seu ramo, né? Na linha de eficiência assistencial, né? São poucas. Eu acho que vale a pena abrir a cabeça e conhecer diversos produtos e ter coragem para implementar e ver o que acontece, né? Nossas soluções, elas melhoram o resultado em 3 meses, a partir da 3 implementação. meses? 3 meses você já começa a notar uma diminuição de tempo de internação. A nossa média de diminuição de tempo de internação nos clientes é de 39%. Tem locais que é 18%, tem locais que é 77%, são dados reais que eu estou passando para vocês. Mas a média é 39%, em até 3 meses eu já vejo melhora. Por que não tentar? Você está com um hospital de 100 anos, a 50 o tempo de internação é alto. Por que não tentar? Você está reclamando. Então, esse é um ponto importante. E toda a questão, eu digo, não é você melhorar só a farmácia, só o estacionamento, só a higienização. É melhorar a assistência, o núcleo. E aí você sim tem que trabalhar à beira do leito. Esse é o motivo do hospital, né? O leito é o que faz o hospital existir. E aí eu acho que você tem que abrir a cabeça. Eu acho que esse é o ponto principal, ver diversas soluções, testar. Na nossa experiência, enfim, a gente está em 71 hospitais e operadoras, todos deu resultado em até 3 meses. Conversar com outros diretores, conversar com outras operadoras. Quem tá com medo, né? Exatamente. Conhecer, fazer benchmark. Ir lá, vai lá, eles são super abertos. O setor saúde é super aberto, assim. Olha os números, mas se questiona, né? Será que tem alguma forma diferente de entregar mais? E eu acho que tem muitas, né? E a gente está aqui para ajudar vocês, mas tem outras empresas, eu não quero trazer uma questão comercial, eu acho que o mais importante, eu acho que é mudar o mindset. Mas tu estava falando aqui, André, eu queria fazer uma pergunta para ti. Tu estava falando e eu fiquei pensando. Tu falou que precisa se olhar no espelho, precisa ver como que tá, o as is. Uhum. E aí eu fiquei olhando para os hospitais do Brasil, né? A gente tem mais ou menos 6.500 hospitais. Eu imagino que a maioria dos hospitais, André, não tem o espelho. Eles não medem. Eles não têm o dado, não têm o indicador. E aí tu não sabe exatamente como que tá. Então, para esse público, acho que o ponto de partida, o que tu diria? Eu acho que a primeira coisa é começa a medir. E medir, eu acho que é importante. Você não precisa de uma super tecnologia para medir, né? Medir um Excel. E você ir na beira do leito fazendo um censo, é extremamente simples você comparar seus dados com os dados que tem na literatura do Brasil. Qual que é o seu tempo do paciente com AVC comparado com o que tem no Brasil? Qual que é o tempo do paciente da UTI comparado? Quanto que você gasta comparado com os seus hospitais da região? Então, tem muita informação e é muito simples. E é bem legal essa sua fala, assim. Basta você pegar uma pessoa afim, que designa, às vezes é uma semana de mensuração para você ter uma ideia inicial, embrionária, mas uma ideia de como é que você está indo. E a partir daí ter a vontade de mudar. Mas é importante, eu estou falando, não precisa contratar um super prontuário eletrônico para medir, né? Então, ou um super software. Não, é extremamente simples. Eu acho que sim, eu acho que precisa ser... Para você sair do local onde você está, primeiro você tem que não gostar do lugar onde você está. Tem que se inconformar. E a percepção de inconformidade é quando você começa a ter os sintomas, na minha visão. E os sintomas são, poxa, tá super lotada a minha emergência. Os sintomas são, a UPA tá querendo encaminhar o paciente, não tem vaga na emergência, a UTI tá cheia, os familiares estão reclamando porque tá travando, tá acontecendo isso, Esses são os sintomas de uma ineficiência. O hospital não tá conseguindo pagar as contas, os médicos estão reclamando porque tá em atraso. Esses são sintomas de uma ineficiência, na minha visão. E eu acho que quando tu tem esse inconformismo com a situação que tu tá, eu acho que quem tá assistindo aqui, tu tem esse inconformismo com a situação que você tá, eu acho que vale a pena olhar o tempo de permanência geral, o giro de leitos, né, olhar a taxa de mortalidade dentro do hospital, né, então todos os parâmetros, né, relacionados à assistência, e se você não tem que começar a medir, um Excel como tu falou. Então, para sair do lugar onde está, precisa primeiro não querer estar no lugar onde tu está. E aí, quando você não quer, tu tem que buscar soluções para mudar esse momento, né? Que aí é uma mudança de mindset, tu vê que tá ruim, tu quer mudar, e aí as soluções, elas são pautadas em medicina baseada em valor, né? Também pautadas em eficiência hospitalar, e aí o André tem a equipe dele aqui que, sem dúvida nenhuma, pode ajudar vocês.
Não, e você falou num ponto que eu acho que é importante para vocês que estão nos ouvindo, no momento difícil do Brasil, crise econômica, enfim, justamente se as contas não estão fechando, eu acho que esse é o ponto importante, assim, você está gastando mais do que a capacidade de pagamento, é justamente o momento de diminuir desperdício. Nos nossos cases, a gente, em média, diminui o desperdício em ao redor de 25% em materiais, medicamentos, exames e diárias em excesso. Então é interessante, só em antibióticos já é uma fortuna, né, trazendo. Nas UTIs, sedativos, medicamentos, uma fortuna, ainda mais pós-pandemia. Então é justamente o motivo para você pensar diferente e ter uma assistência mais efetiva, porque se você tem uma assistência mais efetiva, ela sai mais barato. Ela sai mais custosa, além de uma qualidade assistencial. Então, você tem vários sintomas, gostei da tua fala. A superlotação é um ótimo sintoma, a crise financeira é um ótimo sintoma, e aí você tem que, de novo, abrir a cabeça para fazer diferente para ter resultados diferentes. Eu acho que esse é o ponto principal. Fazendo sempre a mesma coisa, gente, de décadas, você não terá resultados diferentes. E aí tem que fazer bem diferente. Não é uma coisa pontual. E é um pouquinho do que a gente entrega aqui, as duas empresas entregam. Que legal, André. Bom, gente, eu falei hoje com o André Wagner, da Eficiência Hospitalista. Foi uma baita conversa, alto nível, viu? Alto nível, conversa de alto nível, porque isso envolve algo que eu acho que é uma das coisas mais complexas que existem, de instituições que existem no mundo, né? Que é um hospital, onde pessoas doentes são atendidas por diversos profissionais, diversas especialidades, não só médicos, né? Então diversas áreas, e todos buscam a saúde, contra a qual, né? E lutamos todos contra a doença, né? Então acho que, sem dúvida nenhuma, é um tema complexo. A gente está falando aqui de dinheiro, de investimento, do que importa para o paciente. Todos ficam doentes, então realmente a gente precisa fazer essa reflexão em 30 minutos sobre a eficiência hospitalar, sobre a entrega de valor. Eu queria agradecer aqui ao André, que aceitou o convite para poder falar sobre esse tema, e queria convidar todos vocês para nos seguir, né, aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, o inseller.br no Instagram, também no Facebook, tem o Spotify, todos estão convidados, e tem vários outros conteúdos no YouTube, aulas abertas, aulas de neurologia, treinamentos. Acho que vocês todos estão convidados aí para participar. O André, se quiser deixar alguma site, link, rede social. Aqui é a mesma coisa, então fica o convite para nos acompanhar, Eficiência Hospitalista. O site é eficienciahospitalar.com.br, LinkedIn, Instagram, tem um monte de cases, é legal porque você consegue, como a gente já tem vários cases, você consegue se enxergar em alguns dos hospitais e ver um pouco do seu desempenho, enfim, dentro desses hospitais. A gente é super aberto, o nosso time, para conversar com vocês, para instruir, enfim. A ideia é que a gente está aqui para ajudar, eu acho que esse é o ponto principal, a gente está aqui para melhorar, eu acho que o nosso inconformismo com o status atual da saúde, tanto pública como privada, fez a gente estar abrindo a empresa, fez a gente estar viajando pelo Brasil, eu ficar um pouco grisalho mais rápido do que gostaria, mas a ideia é essa, gente, a gente está com vocês, é super aberto, nos contactem, vamos trocar contatos, informações, e obrigado, para mim, de novo, um prazer estar contigo aqui, Diógenes, nesse bate-papo. Valeu, obrigado. Um abraço aí.